Segurança e obediência. Você é uma pessoa obediente? Você se sente seguro, segura no que está vivendo, no que está fazendo, onde está indo, no seu posicionamento, onde está sendo direcionado, direcionada? Eu quero dizer para você hoje, apronte-se e vá. Essa é a voz de comando, a ordem de comando do nosso Deus para a sua vida, para a minha vida. E nós aprendemos isso com os textos bíblicos e hoje, de maneira muito especial, com a história de Jonas. Jonas, ele deixou uma lição importante para a nossa vida, que a ordem foi inicial: apronte-se e vá. Você está pronto? Você está pronta? Vamos seguir? O posicionamento da obediência gera segurança. E para que isso aconteça, nós vamos meditar aqui no livro de Jonas, apenas no capítulo 1, do versículo do 1 ao 3. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá. Vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou. Jonas se aprontou. Mas foi a direção contrária, a fim de fugir. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou uma passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos esse texto, ou é a primeira vez que você está ouvindo esse texto e se identificando com o ato de fugir de uma situação? O Senhor disse para ele, para Jonas: vá, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. E ali dê a palavra de exortação que eu vou destruir o povo porque ele está perverso. O medo impediu Jonas de cumprir a ordem de Deus. O medo direcionou Jonas ao porto. Lá no porto tinha um barco parado, um navio parado. Ele simplesmente decidiu comprar a passagem e ir para a direção oposta à voz de comando, ao comando de Deus, ao direcionamento de Deus. Será que você se identifica com essa passagem em algum momento da sua vida? É muito natural sentir medo, mas onde existe medo, não existe fé. E Jonas precisou se aprontar e decidir ir para a direção oposta para entender justamente que essa voz de comando que gerou medo geraria fé. E grandes coisas aconteceriam a partir da obediência. Nesse momento que Jonas fugiu do Senhor, e a palavra é clara, ele fugiu do Senhor, foi para a direção oposta, decidiu comprar uma passagem e ir para outra cidade, porque Deus mandou ele ir para a grande cidade de Nínive perversa. Quanto maior a perversidade daquela cidade, no final da história de Jonas, maior foi a providência de Deus. A extravagante graça do Senhor foi dispensada sobre aquele povo. Todo o povo foi convertido à presença do Deus soberano naquela cidade. Mas, para que isso acontecesse, Jonas passou por tribulação, ele passou pela tempestade. Naquele barco onde ele estava, ele precisou entender que ali não era o seu lugar. Pessoas que estavam naquele barco, naquele tumulto, naquela tempestade, naquele medo que foi gerado a partir da presença de Jonas, todo aquele povo fez com que Jonas entendesse que ali não era o seu lugar. Ele estava pronto, sim, mas ele não foi na direção que o Senhor enviou. E quantas vezes nós estamos prontos para realizar algo, mas não é no lugar que Deus quer que façamos, não é no lugar que Deus quer que estejamos. Quantas vezes nos sentimos amedrontados porque é muito grande o lugar, é muito grande a situação, é muito grande a quantidade de pessoas, às vezes até que nem conhecemos. Quantas vezes nos deparamos com essa situação todos os dias da nossa vida?
Mas de maneira muito intencional, precisamos aprender com Jonas hoje que a voz de comando de Deus é para ir naquele lugar sob a orientação dele, sobre o entendimento dele, sob o entendimento dele, sob a direção e a circunstância que ele nos coloca, para que a sua graça seja abundante na vida das pessoas. Nunca vai ser sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre nós estarmos naquele lugar porque, nós somos obedientes. Não é sobre isso. É sobre o que Deus vai fazer a partir da sua obediência, a partir da sua chegada naquele lugar, a partir da sua presença. Você carrega a presença de Deus. Você carrega a presença que transforma. Você carrega a presença que comanda. Você carrega a presença que governa. Assim Jonas passou por esse período e o próprio povo que estava naquele barco, amedrontado, assustado, disse: nós precisamos lhe jogar. E Jonas disse: jogue-me ao mar, lance-me ao mar, porque eu preciso voltar para o lugar que eu deveria ter ido. Qual é o mar que você precisa se lançar hoje? Em que situação você precisa estar agora, entendendo que o seu lugar, o lugar que você tem que estar, não é aí, não é com essas pessoas. E Deus te mandou ir para outro lugar com outras pessoas, ainda que perseguidores e perversos. A obediência gera a esperança na vida do ser humano. A obediência gera a circunstância de viver o porto seguro. Jonas achou que o porto seguro era aquele lugar em Jope. Jonas pensou que o porto seguro, o porto onde o barco estava, era a segurança dele, ou seja, longe do que o próprio Deus tinha mandado ele fazer e o lugar que ele deveria estar. Mas às vezes o porto seguro não está naquela direção que nós desejamos estar, em que nós, mesmo com medo, vamos achando que Deus não está nos vendo. Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, Deus está acompanhando os seus passos, porque Ele ama você, Ele cuida de você, mas Ele exorta você. Jonas foi lançado ao mar. E aí é quando vem a história que muitas vezes é enfatizado. O grande peixe o engoliu, lá dentro ele passou 3 dias. Eu imagino a agonia de Jonas dentro de um grande peixe, chacoalhando de um lado para o outro. Imagino o cheiro daquele lugar, eu imagino a escuridão que era aquele lugar. O medo foi muito maior do que o medo da obediência. Aí sim, a fé foi gerada, porque onde existe medo, não existe fé. Mas onde a fé habita, o medo bate em retirada. E é assim que nós precisamos entender como lição para a nossa vida a partir desse texto de Jonas. E no final do capítulo de Jonas está escrito que o Senhor usou a vida dele. Quando ele foi chamado pela segunda vez, interessante que o texto fala aqui, o Senhor falou as mesmas palavras pela segunda vez. Ele disse: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. O mesmo texto, a mesma fala, a mesma ordem, a mesma direção, Deus deu a Jonas pela segunda vez. E aí, está esperando a oportunidade pela segunda vez para obedecer? Para ser encaminhado à direção que Deus te enviou? Quando ele foi, toda a cidade que era perversa, que destruía, que matava cruelmente uns aos outros, ali houve conversão ao Deus verdadeiro, ao Deus único, onipotente, onipresente, onisciente, a partir da obediência de um homem. E é essa lição que nós entendemos hoje. Se você está sendo abençoado com essa mensagem, se está fazendo sentido para você, envia esta mensagem para todas as pessoas que você conhece, que na verdade eu trato como aula. É uma aula de vida intencional para as nossas vidas. Encaminha, curte, compartilha, comenta e se inscreve aqui no canal para você receber mais ministrações e lições como essa. Posso orar por você? Pai, nós te oramos e te agradecemos pela palavra ministrada ao nosso coração. Ó Deus soberano de amor, de bondade, de misericórdia,
misericórdia, assim como o Senhor foi misericordioso com Jonas e chamou ele, Pai, pela segunda vez. Chama o nosso nome pela segunda vez. Nos dá a oportunidade de te obedecer novamente, de fazer a tua vontade novamente, de voltar à direção do teu chamado para a cura, para a libertação, de voltar a esse porto seguro que é a tua presença. Nós estamos prontos, Pai. Nos envia de volta ao teu chamado. Nos envia de volta à tua presença, ao teu lugar de segurança. Oramos no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.